Importante lermos a Bíblia, realizarmos os salmos, que são magníficos, são muito antigos, mas que dizem muita verdade para todos nós. Você vai ouvir Salmo de Davi, vai ouvir o Salmo, que é o 23, vai ouvir o Salmo 91, que é um salmo muito forte. E peço que leia a Bíblia, porque ela nos ensina e nos favorece. E todos os dias vamos ler a Bíblia. Importante lermos a Bíblia, realizarmos os salmos, que são magníficos, são muito antigos, mas que dizem muita verdade para todos nós. Você vai ouvir Salmo de Davi, vai ouvir o Salmo, que é o 23, vai ouvir o Salmo 91, que é um salmo muito forte. E peço que leia a Bíblia, porque ela nos ensina e nos favorece. E todos os dias vamos ler a Bíblia. Importante lermos a Bíblia, realizarmos os salmos, que são magníficos, são muito antigos, mas que dizem muita verdade para todos nós. Você vai ouvir Salmo de Davi, vai ouvir o Salmo, que é o 23, vai ouvir o Salmo 91, que é um salmo muito forte. E peço que leia a Bíblia, porque ela nos ensina e nos favorece. E todos os dias vamos ler a Bíblia. Importante lermos a Bíblia, realizarmos os salmos, que são magníficos, são muito antigos, mas que dizem muita verdade para todos nós. Você vai ouvir Salmo de Davi, vai ouvir o Salmo, que é o 23, vai ouvir o Salmo 91, que é um salmo muito forte. E peço que leia a Bíblia, porque ela nos ensina e nos favorece. E todos os dias vamos ler a Bíblia. Importante lermos a Bíblia, realizarmos os salmos, que são magníficos, são muito antigos, mas que dizem muita verdade para todos nós. Você vai ouvir Salmo de Davi, vai ouvir o Salmo, que é o 23, vai ouvir o Salmo 91, que é um salmo muito forte. E peço que leia a Bíblia, porque ela nos ensina e nos favorece. E todos os dias vamos ler a Bíblia. Importante lermos a Bíblia, realizarmos os salmos, que são magníficos, são muito antigos, mas que dizem muita verdade para todos nós. Você vai ouvir Salmo de Davi, vai ouvir o Salmo, que é o 23, vai ouvir o Salmo 91, que é um salmo muito forte. E peço que leia a Bíblia, porque ela nos ensina e nos favorece. E todos os dias vamos ler a Bíblia. Importante lermos a Bíblia, realizarmos os salmos, que são magníficos, são muito antigos, mas que dizem muita verdade para todos nós. Você vai ouvir
Salmo de Davi, vai ouvir o Salmo, que é o 23, vai ouvir o Salmo 91, que é um salmo muito forte. E peço que leia a Bíblia, porque ela nos ensina e nos favorece. E todos os dias vamos ler a Bíblia. Importante lermos a Bíblia, realizarmos os salmos, que são magníficos, são muito antigos, mas que dizem muita verdade para todos nós. Você vai ouvir Salmo de Davi, vai ouvir o Salmo, que é o 23, vai ouvir o Salmo 91, que é um salmo muito forte. E peço que leia a Bíblia, porque ela nos ensina e nos favorece. E todos os dias vamos ler a Bíblia. Importante lermos a Bíblia, realizarmos os salmos, que são magníficos, são muito antigos, mas que dizem muita verdade para todos nós. Você vai ouvir Salmo de Davi, vai ouvir o Salmo, que é o 23, vai ouvir o Salmo 91, que é um salmo muito forte. E peço que leia a Bíblia, porque ela nos ensina e nos favorece. E todos os dias vamos ler a Bíblia. Importante lermos a Bíblia, realizarmos os salmos, que são magníficos, são muito antigos, mas que dizem muita verdade para todos nós. Você vai ouvir Salmo de Davi, vai ouvir o Salmo, que é o 23, vai ouvir o Salmo 91, que é um salmo muito forte. E peço que leia a Bíblia, porque ela nos ensina e nos favorece. E todos os dias vamos ler a Bíblia. Importante lermos a Bíblia, realizarmos os salmos, que são magníficos, são muito antigos, mas que dizem muita verdade para todos nós. Você vai ouvir Salmo de Davi, vai ouvir o Salmo, que é o 23, vai ouvir o Salmo 91, que é um salmo muito forte. E peço que leia a Bíblia, porque ela nos ensina e nos favorece. E todos os dias vamos ler. Importante lermos a Bíblia, realizarmos os salmos, que são magníficos, são muito antigos, mas que dizem muita verdade para todos nós. Você vai ouvir Salmo de Davi, vai ouvir o Salmo, que é o 23, vai ouvir o Salmo 91, que é um salmo muito forte. E peço que leia a Bíblia, porque ela nos ensina e nos favorece. E todos os dias vamos ler a Bíblia. Importante lermos a Bíblia, realizarmos os salmos, que são magníficos, são muito antigos, mas que dizem muita verdade para todos nós. Você vai ouvir Salmo de Davi, vai ouvir o Salmo, que é o 23, vai ouvir o Salmo 91, que é um salmo muito forte. E peço que leia a Bíblia, porque ela nos ensina e nos favorece. E todos os dias vamos ler a Bíblia.
Importante lermos a Bíblia, realizarmos os salmos, que são magníficos, são muito antigos, mas que dizem muita verdade para todos nós. Você vai ouvir Salmo de Davi, vai ouvir o Salmo, que é o 23, vai ouvir o Salmo 91, que é um salmo muito forte. E peço que leia a Bíblia, porque ela nos ensina e nos favorece. E todos os dias vamos ler a Bíblia. Importante lermos a Bíblia, realizarmos os salmos, que são magníficos, são muito antigos, mas que dizem muita verdade para todos nós. Você vai ouvir Salmo de Davi, vai ouvir o Salmo, que é o 23, vai ouvir o Salmo 91, que é um salmo muito forte. E peço que leia a Bíblia, porque ela nos ensina e nos favorece. E todos os dias vamos ler a Bíblia. Importante lermos a Bíblia, realizarmos os salmos, que são magníficos, são muito antigos, mas que dizem muita verdade para todos nós. Você vai ouvir Salmo de Davi, vai ouvir o Salmo, que é o 23, vai ouvir o Salmo 91, que é um salmo muito forte. E peço que leia a Bíblia, porque ela nos ensina e nos favorece. E todos os dias vamos ler a Bíblia. Importante lermos a Bíblia, realizarmos os salmos, que são magníficos, são muito antigos, mas que dizem muita verdade para todos nós. Você vai ouvir Salmo de Davi, vai ouvir o Salmo, que é o 23, vai ouvir o Salmo 91, que é um salmo muito forte. E peço que leia a Bíblia, porque ela nos ensina e nos favorece. E todos os dias vamos ler a Bíblia. Importante lermos a Bíblia, realizarmos os salmos, que são magníficos, são muito antigos, mas que dizem muita verdade para todos nós. Você vai ouvir Salmo de Davi, vai ouvir o Salmo, que é o 23, vai ouvir o Salmo 91, que é um salmo muito forte. E peço que leia a Bíblia, porque ela nos ensina e nos favorece. E todos os dias vamos ler a Bíblia. Importante lermos a Bíblia, realizarmos os salmos, que são magníficos, são muito antigos, mas que dizem muita verdade para todos nós. Você vai ouvir Salmo de Davi, vai ouvir o Salmo, que é o 23, vai ouvir o Salmo 91, que é um salmo muito forte. E peço que leia a Bíblia, porque ela nos ensina e nos favorece. E todos os dias vamos ler a Bíblia. Importante lermos a Bíblia, realizarmos os salmos, que são magníficos, são muito antigos, mas que dizem muita verdade para todos nós. Você vai ouvir
Salmo de Davi, vai ouvir o Salmo, que é o 23, vai ouvir o Salmo 91, que é um salmo muito forte. E peço que leia a Bíblia, porque ela nos ensina e nos favorece. E todos os dias vamos ler a Bíblia. Importante lermos a Bíblia, realizarmos os salmos, que são magníficos, são muito antigos, mas que dizem muita verdade para todos nós. Você vai ouvir Salmo de Davi, vai ouvir o Salmo, que é o 23, vai ouvir o Salmo 91, que é um salmo muito forte. E peço que leia a Bíblia, porque ela nos ensina e nos favorece. E todos os dias vamos ler a Bíblia. Importante lermos a Bíblia, realizarmos os salmos, que são magníficos, são muito antigos, mas que dizem muita verdade para todos nós. Você vai ouvir Salmo de Davi, vai ouvir o Salmo, que é o 23, vai ouvir o Salmo 91, que é um salmo muito forte. E peço que leia a Bíblia, porque ela nos ensina e nos favorece. E todos os dias vamos ler. Importante lermos a Bíblia, realizarmos os salmos, que são magníficos, são muito antigos, mas que dizem muita verdade para todos nós. Você vai ouvir Salmo de Davi, vai ouvir o Salmo, que é o 23, vai ouvir o Salmo 91, que é um salmo muito forte. E peço que leia a Bíblia, porque ela nos ensina e nos favorece. E todos os dias vamos ler a Bíblia. Importante lermos a Bíblia, realizarmos os salmos, que são magníficos, são muito antigos, mas que dizem muita verdade para todos nós. Você vai ouvir Salmo de Davi, vai ouvir o Salmo, que é o 23, vai ouvir o Salmo 91, que é um salmo muito forte. E peço que leia a Bíblia, porque ela nos ensina e nos favorece. E todos os dias vamos ler a Bíblia. Importante lermos a Bíblia, realizarmos os salmos, que são magníficos, são muito antigos, mas que dizem muita verdade para todos nós. Você vai ouvir Salmo de Davi, vai ouvir o Salmo, que é o 23, vai ouvir o Salmo 91, que é um salmo muito forte. E peço que leia a Bíblia, porque ela nos ensina e nos favorece. E todos os dias vamos ler a Bíblia. Importante lermos a Bíblia, realizarmos os salmos, que são magníficos, são muito antigos, mas que dizem muita verdade para todos nós. Você vai ouvir Salmo de Davi, vai ouvir o Salmo, que é o 23, vai ouvir o Salmo 91, que é um salmo muito forte. E peço que leia a Bíblia, porque ela nos ensina e nos favorece. E todos os dias vamos ler a Bíblia.
Importante lermos a Bíblia, realizarmos os salmos, que são magníficos, são muito antigos, mas que dizem muita verdade para todos nós. Você vai ouvir Salmo de Davi, vai ouvir o Salmo, que é o 23, vai ouvir o Salmo 91, que é um salmo muito forte. E peço que leia a Bíblia, porque ela nos ensina e nos favorece. E todos os dias vamos ler a Bíblia. Importante lermos a Bíblia, realizarmos os salmos, que são magníficos, são muito antigos, mas que dizem muita verdade para todos nós. Você vai ouvir Salmo de Davi, vai ouvir o Salmo, que é o 23, vai ouvir o Salmo 91, que é um salmo muito forte. E peço que leia a Bíblia, porque ela nos ensina e nos favorece. E todos os dias vamos ler a Bíblia. Importante lermos a Bíblia, realizarmos os salmos, que são magníficos, são muito antigos, mas que dizem muita verdade para todos nós. Você vai ouvir Salmo de Davi, vai ouvir o Salmo, que é o 23, vai ouvir o Salmo 91, que é um salmo muito forte. E peço que leia a Bíblia, porque ela nos ensina e nos favorece. E todos os dias vamos ler a Bíblia. Importante lermos a Bíblia, realizarmos os salmos, que são magníficos, são muito antigos, mas que dizem muita verdade para todos nós. Você vai ouvir Salmo de Davi, vai ouvir o Salmo, que é o 23, vai ouvir o Salmo 91, que é um salmo muito forte. E peço que leia a Bíblia, porque ela nos ensina e nos favorece. E todos os dias vamos ler a Bíblia. Importante lermos a Bíblia, realizarmos os salmos, que são magníficos, são muito antigos, mas que dizem muita verdade para todos nós. Você vai ouvir Salmo de Davi, vai ouvir o Salmo, que é o 23, vai ouvir o Salmo 91, que é um salmo muito forte. E peço que leia a Bíblia, porque ela nos ensina e nos favorece. E todos os dias vamos ler a Bíblia. Importante lermos a Bíblia, realizarmos os salmos, que são magníficos, são muito antigos, mas que dizem muita verdade para todos nós. Você vai ouvir Salmo de Davi, vai ouvir o Salmo, que é o 23, vai ouvir o Salmo 91, que é um salmo muito forte. E peço que leia a Bíblia, porque ela nos ensina e nos favorece. E todos os dias vamos ler a Bíblia. Importante lermos a Bíblia, realizarmos os salmos, que são magníficos, são muito antigos, mas que dizem muita verdade para todos nós. Você vai ouvir
Salmo de Davi, vai ouvir o Salmo, que é o 23, vai ouvir o Salmo 91, que é um salmo muito forte. E peço que leia a Bíblia, porque ela nos ensina e nos favorece. E todos os dias vamos ler a Bíblia. Importante lermos a Bíblia, realizarmos os salmos, que são magníficos, são muito antigos, mas que dizem muita verdade para todos nós. Você vai ouvir Salmo de Davi, vai ouvir o Salmo, que é o 23, vai ouvir o Salmo 91, que é um salmo muito forte. E peço que leia a Bíblia, porque ela nos ensina e nos favorece. E todos os dias vamos ler a Bíblia. Importante lermos a Bíblia, realizarmos os salmos, que são magníficos, são muito antigos, mas que dizem muita verdade para todos nós. Você vai ouvir Salmo de Davi, vai ouvir o Salmo, que é o 23, vai ouvir o Salmo 91, que é um salmo muito forte. E peço que leia a Bíblia, porque ela nos ensina e nos favorece. E todos os dias vamos ler a Bíblia. Importante lermos a Bíblia, realizarmos os salmos, que são magníficos, são muito antigos, mas que dizem muita verdade para todos nós. Você vai ouvir Salmo de Davi, vai ouvir o Salmo, que é o 23, vai ouvir o Salmo 91, que é um salmo muito forte. E peço que leia a Bíblia, porque ela nos ensina e nos favorece. E todos os dias vamos ler a Bíblia. Importante lermos a Bíblia, realizarmos os salmos, que são magníficos, são muito antigos, mas que dizem muita verdade para todos nós. Você vai ouvir Salmo de Davi, vai ouvir o Salmo, que é o 23, vai ouvir o Salmo 91, que é um salmo muito forte. E peço que leia a Bíblia, porque ela nos ensina e nos favorece. E todos os dias vamos ler a Bíblia. Importante lermos a Bíblia, realizarmos os salmos, que são magníficos, são muito antigos, mas que dizem muita verdade para todos nós. Você vai ouvir Salmo de Davi, vai ouvir o Salmo, que é o 23, vai ouvir o Salmo 91, que é um salmo muito forte. E peço que leia a Bíblia, porque ela nos ensina e nos favorece. E todos os dias vamos ler a Bíblia. Importante lermos a Bíblia, realizarmos os salmos, que são magníficos, são muito antigos, mas que dizem muita verdade para todos nós. Você vai ouvir Salmo de Davi, vai ouvir o Salmo, que é o 23, vai ouvir o Salmo 91, que é um salmo muito forte. E peço que leia a Bíblia, porque ela nos ensina e nos favorece. E todos os dias vamos ler a Bíblia.
Importante lermos a Bíblia, realizarmos os salmos, que são magníficos, são muito antigos, mas que dizem muita verdade para todos nós. Você vai ouvir Salmo de Davi, vai ouvir o Salmo, que é o 23, vai ouvir o Salmo 91, que é um salmo muito forte. E peço que leia a Bíblia, porque ela nos ensina e nos favorece. E todos os dias vamos ler a Bíblia. Importante lermos a Bíblia, realizarmos os salmos, que são magníficos, são muito antigos, mas que dizem muita verdade para todos nós. Você vai ouvir Salmo de Davi, vai ouvir o Salmo, que é o 23, vai ouvir o Salmo 91, que é um salmo muito forte. E peço que leia a Bíblia, porque ela nos ensina e nos favorece. E todos os dias vamos ler a Bíblia. Importante lermos a Bíblia, realizarmos os salmos, que são magníficos, são muito antigos, mas que dizem muita verdade para todos nós. Você vai ouvir Salmo de Davi, vai ouvir o Salmo, que é o 23, vai ouvir o Salmo 91, que é um salmo muito forte. E peço que leia a Bíblia, porque ela nos ensina e nos favorece. E todos os dias vamos ler a Bíblia. Importante lermos a Bíblia, realizarmos os salmos, que são magníficos, são muito antigos, mas que dizem muita verdade para todos nós. Você vai ouvir Salmo de Davi, vai ouvir o Salmo, que é o 23, vai ouvir o Salmo 91, que é um salmo muito forte. E peço que leia a Bíblia, porque ela nos ensina e nos favorece. E todos os dias vamos ler a Bíblia. Importante lermos a Bíblia, realizarmos os salmos, que são magníficos, são muito antigos, mas que dizem muita verdade para todos nós. Você vai ouvir Salmo de Davi, vai ouvir o Salmo, que é o 23, vai ouvir o Salmo 91, que é um salmo muito forte. E peço que leia a Bíblia, porque ela nos ensina e nos favorece. E todos os dias vamos ler a Bíblia. Importante lermos a Bíblia, realizarmos os salmos, que são magníficos, são muito antigos, mas que dizem muita verdade para todos nós. Você vai ouvir Salmo de Davi, vai ouvir o Salmo, que é o 23, vai ouvir o Salmo 91, que é um salmo muito forte. E peço que leia a Bíblia, porque ela nos ensina e nos favorece. E todos os dias vamos ler a Bíblia. Importante lermos a Bíblia, realizarmos os salmos, que são magníficos, são muito antigos, mas que dizem muita verdade para todos nós. Você vai ouvir
Salmo de Davi, vai ouvir o Salmo, que é o 23, vai ouvir o Salmo 91, que é um salmo muito forte. E peço que leia a Bíblia, porque ela nos ensina e nos favorece. E todos os dias vamos ler a Bíblia. É importante lermos a Bíblia, realizarmos os salmos, que são magníficos, são muito antigos, mas que dizem muita verdade para todos nós. Você vai ouvir Salmo de Davi, vai ouvir o Salmo, que é o 23, vai ouvir o Salmo 91, que é um salmo muito forte. E peço que leia a Bíblia, porque ela nos ensina e nos favorece. E todos os dias vamos ler a Bíblia. É importante lermos a Bíblia, realizarmos os salmos, que são magníficos, são muito antigos, mas que dizem muita verdade para todos nós. Você vai ouvir Salmo de Davi, vai ouvir o Salmo, que é o 23, vai ouvir o Salmo 91, que é um salmo muito forte. E peço que leia a Bíblia, porque ela nos ensina e nos favorece. E todos os dias vamos ler a Bíblia. É importante lermos a Bíblia, realizarmos os salmos, que são magníficos, são muito antigos, mas que dizem muita verdade para todos nós. Você vai ouvir Salmo de Davi, vai ouvir o Salmo, que é o 23, vai ouvir o Salmo 91, que é um salmo muito forte. E peço que leia a Bíblia, porque ela nos ensina e nos favorece. E todos os dias vamos ler a Bíblia. É importante lermos a Bíblia, realizarmos os salmos, que são magníficos, são muito antigos, mas que dizem muita verdade para todos nós. Você vai ouvir Salmo de Davi, vai ouvir o Salmo, que é o 23, vai ouvir o Salmo 91, que é um salmo muito forte. E peço que leia a Bíblia, porque ela nos ensina e nos favorece. E todos os dias vamos ler a Bíblia. É importante lermos a Bíblia, realizarmos os salmos, que são magníficos, são muito antigos, mas que dizem muita verdade para todos nós. Você vai ouvir Salmo de Davi, vai ouvir o Salmo, que é o 23, vai ouvir o Salmo 91, que é um salmo muito forte. E peço que leia a Bíblia, porque ela nos ensina e nos favorece. E todos os dias vamos ler a Bíblia. É importante lermos a Bíblia, realizarmos os salmos, que são magníficos, são muito antigos, mas que dizem muita verdade para todos nós. Você vai ouvir Salmo de Davi, vai ouvir o Salmo, que é o 23, vai ouvir o Salmo 91, que é um salmo muito forte. E peço que leia a Bíblia, porque ela nos ensina e nos favorece.
e todos os dias vamos ler a Bíblia. Importante lermos a Bíblia, realizarmos os salmos, que são magníficos, são muito antigos, mas que dizem muita verdade para todos nós. Você vai ouvir Salmo de Davi, vai ouvir o Salmo, que é o 23, vai ouvir o Salmo 91, que é um salmo muito forte. E peço que leia a Bíblia, porque ela nos ensina e nos favorece. E todos os dias vamos ler a Bíblia. Importante lermos a Bíblia, realizarmos os salmos, que são magníficos, são muito antigos, mas que dizem muita verdade para todos nós. Você vai ouvir Salmo de Davi, vai ouvir o Salmo, que é o 23, vai ouvir o Salmo 91, que é um salmo muito forte. E peço que leia a Bíblia, porque ela nos ensina e nos favorece. E todos os dias vamos ler a Bíblia. Importante lermos a Bíblia, realizarmos os salmos, que são magníficos, são muito antigos, mas que dizem muita verdade para todos nós. Você vai ouvir Salmo de Davi, vai ouvir o Salmo, que é o 23, vai ouvir o Salmo 91, que é um salmo muito forte. E peço que leia a Bíblia, porque ela nos ensina e nos favorece. E todos os dias vamos ler a Bíblia. Importante lermos a Bíblia, realizarmos os salmos, que são magníficos, são muito antigos, mas que dizem muita verdade para todos nós. Você vai ouvir Salmo de Davi, vai ouvir o Salmo, que é o 23, vai ouvir o Salmo 91, que é um salmo muito forte. E peço que leia a Bíblia, porque ela nos ensina e nos favorece. E todos os dias vamos ler a Bíblia. Importante lermos a Bíblia, realizarmos os salmos, que são magníficos, são muito antigos, mas que dizem muita verdade para todos nós. Você vai ouvir Salmo de Davi, vai ouvir o Salmo, que é o 23, vai ouvir o Salmo 91, que é um salmo muito forte. E peço que leia a Bíblia, porque ela nos ensina e nos favorece. E todos os dias vamos ler a Bíblia. Importante lermos a Bíblia, realizarmos os salmos, que são magníficos, são muito antigos, mas que dizem muita verdade para todos nós. Você vai ouvir Salmo de Davi, vai ouvir o Salmo, que é o 23, vai ouvir o Salmo 91, que é um salmo muito forte. E peço que leia a Bíblia, porque ela nos ensina e nos favorece. E todos os dias vamos ler a Bíblia. Importante lermos a Bíblia, realizarmos os salmos, que são magníficos, são muito antigos, mas que dizem muita verdade para todos nós.
Você vai ouvir Salmo de Davi, vai ouvir o Salmo, que é o 23, vai ouvir o Salmo 91, que é um salmo muito forte. E peço que leia a Bíblia, porque ela nos ensina e nos favorece. E todos os dias vamos ler a Bíblia. Importante lermos a Bíblia, realizarmos os salmos, que são magníficos, são muito antigos, mas que dizem muita verdade para todos nós. Você vai ouvir Salmo de Davi, vai ouvir o Salmo, que é o 23, vai ouvir o Salmo 91, que é um salmo muito forte. E peço que leia a Bíblia, porque ela nos ensina e nos favorece. E todos os dias vamos ler a Bíblia. Importante lermos a Bíblia, realizarmos os salmos, que são magníficos, são muito antigos, mas que dizem muita verdade para todos nós. Você vai ouvir Salmo de Davi, vai ouvir o Salmo, que é o 23, vai ouvir o Salmo 91, que é um salmo muito forte. E peço que leia a Bíblia, porque ela nos ensina e nos favorece. E todos os dias vamos ler a Bíblia. Importante lermos a Bíblia, realizarmos os salmos, que são magníficos, são muito antigos, mas que dizem muita verdade para todos nós. Você vai ouvir Salmo de Davi, vai ouvir o Salmo, que é o 23, vai ouvir o Salmo 91, que é um salmo muito forte. E peço que leia a Bíblia, porque ela nos ensina e nos favorece. E todos os dias vamos ler a Bíblia. Importante lermos a Bíblia, realizarmos os salmos, que são magníficos, são muito antigos, mas que dizem muita verdade para todos nós. Você vai ouvir Salmo de Davi, vai ouvir o Salmo, que é o 23, vai ouvir o Salmo 91, que é um salmo muito forte. E peço que leia a Bíblia, porque ela nos ensina e nos favorece. E todos os dias vamos ler a Bíblia. Importante lermos a Bíblia, realizarmos os salmos, que são magníficos, são muito antigos, mas que dizem muita verdade para todos nós. Você vai ouvir Salmo de Davi, vai ouvir o Salmo, que é o 23, vai ouvir o Salmo 91, que é um salmo muito forte. E peço que leia a Bíblia, porque ela nos ensina e nos favorece. E todos os dias vamos ler a Bíblia. Importante lermos a Bíblia, realizarmos os salmos, que são magníficos, são muito antigos, mas que dizem muita verdade para todos nós. Você vai ouvir Salmo de Davi, vai ouvir o Salmo, que é o 23, vai ouvir o Salmo 91, que é um salmo muito forte. E peço que leia a Bíblia, porque ela nos ensina e nos favorece.
e todos os dias vamos ler a Bíblia. Importante lermos a Bíblia, realizarmos os salmos, que são magníficos, são muito antigos, mas que dizem muita verdade para todos nós. Você vai ouvir Salmo de Davi, vai ouvir o Salmo, que é o 23, vai ouvir o Salmo 91, que é um salmo muito forte. E peço que leia a Bíblia, porque ela nos ensina e nos favorece. E todos os dias vamos ler a Bíblia. Importante lermos a Bíblia, realizarmos os salmos, que são magníficos, são muito antigos, mas que dizem muita verdade para todos nós. Você vai ouvir Salmo de Davi, vai ouvir o Salmo, que é o 23, vai ouvir o Salmo 91, que é um salmo muito forte. E peço que leia a Bíblia, porque ela nos ensina e nos favorece. E todos os dias vamos ler a Bíblia. Importante lermos a Bíblia, realizarmos os salmos, que são magníficos, são muito antigos, mas que dizem muita verdade para todos nós. Você vai ouvir Salmo de Davi, vai ouvir o Salmo, que é o 23, vai ouvir o Salmo 91, que é um salmo muito forte. E peço que leia a Bíblia, porque ela nos ensina e nos favorece. E todos os dias vamos ler a Bíblia. Importante lermos a Bíblia, realizarmos os salmos, que são magníficos, são muito antigos, mas que dizem muita verdade para todos nós. Você vai ouvir Salmo de Davi, vai ouvir o Salmo, que é o 23, vai ouvir o Salmo 91, que é um salmo muito forte. E peço que leia a Bíblia, porque ela nos ensina e nos favorece. E todos os dias vamos ler a Bíblia. Importante lermos a Bíblia, realizarmos os salmos, que são magníficos, são muito antigos, mas que dizem muita verdade para todos nós. Você vai ouvir Salmo de Davi, vai ouvir o Salmo, que é o 23, vai ouvir o Salmo 91, que é um salmo muito forte. E peço que leia a Bíblia, porque ela nos ensina e nos favorece. E todos os dias vamos ler a Bíblia. Importante lermos a Bíblia, realizarmos os salmos, que são magníficos, são muito antigos, mas que dizem muita verdade para todos nós. Você vai ouvir Salmo de Davi, vai ouvir o Salmo, que é o 23, vai ouvir o Salmo 91, que é um salmo muito forte. E peço que leia a Bíblia, porque ela nos ensina e nos favorece. E todos os dias vamos ler a Bíblia. Importante lermos a Bíblia, realizarmos os salmos, que são magníficos, são muito antigos, mas que dizem muita verdade para todos nós.
Você vai ouvir Salmo de Davi, vai ouvir o Salmo, que é o 23, vai ouvir o Salmo 91, que é um salmo muito forte. E peço que leia a Bíblia, porque ela nos ensina e nos favorece. E todos os dias vamos ler a Bíblia. Importante lermos a Bíblia, realizarmos os salmos, que são magníficos, são muito antigos, mas que dizem muita verdade para todos nós. Você vai ouvir Salmo de Davi, vai ouvir o Salmo, que é o 23, vai ouvir o Salmo 91, que é um salmo muito forte. E peço que leia a Bíblia, porque ela nos ensina e nos favorece. E todos os dias vamos ler a Bíblia. Importante lermos a Bíblia, realizarmos os salmos, que são magníficos, são muito antigos, mas que dizem muita verdade para todos nós. Você vai ouvir Salmo de Davi, vai ouvir o Salmo, que é o 23, vai ouvir o Salmo 91, que é um salmo muito forte. E peço que leia a Bíblia, porque ela nos ensina e nos favorece. E todos os dias vamos ler a Bíblia. Importante lermos a Bíblia, realizarmos os salmos, que são magníficos, são muito antigos, mas que dizem muita verdade para todos nós. Você vai ouvir Salmo de Davi, vai ouvir o Salmo, que é o 23, vai ouvir o Salmo 91, que é um salmo muito forte. E peço que leia a Bíblia, porque ela nos ensina e nos favorece. E todos os dias vamos ler a Bíblia. Importante lermos a Bíblia, realizarmos os salmos, que são magníficos, são muito antigos, mas que dizem muita verdade para todos nós. Você vai ouvir Salmo de Davi, vai ouvir o Salmo, que é o 23, vai ouvir o Salmo 91, que é um salmo muito forte. E peço que leia a Bíblia, porque ela nos ensina e nos favorece. E todos os dias vamos ler a Bíblia. Importante lermos a Bíblia, realizarmos os salmos, que são magníficos, são muito antigos, mas que dizem muita verdade para todos nós. Você vai ouvir Salmo de Davi, vai ouvir o Salmo, que é o 23, vai ouvir o Salmo 91, que é um salmo muito forte. E peço que leia a Bíblia, porque ela nos ensina e nos favorece. E todos os dias vamos ler a Bíblia. Importante lermos a Bíblia, realizarmos os salmos, que são magníficos, são muito antigos, mas que dizem muita verdade para todos nós. Você vai ouvir Salmo de Davi, vai ouvir o Salmo, que é o 23, vai ouvir o Salmo 91, que é um salmo muito forte. E peço que leia a Bíblia, porque ela nos ensina e nos favorece.
e todos os dias vamos ler a Bíblia. Importante lermos a Bíblia, realizarmos os salmos, que são magníficos, são muito antigos, mas que dizem muita verdade para todos nós. Você vai ouvir Salmo de Davi, vai ouvir o Salmo, que é o 23, vai ouvir o Salmo 91, que é um salmo muito forte. E peço que leia a Bíblia, porque ela nos ensina e nos favorece. E todos os dias vamos ler a Bíblia. Importante lermos a Bíblia, realizarmos os salmos, que são magníficos, são muito antigos, mas que dizem muita verdade para todos nós. Você vai ouvir Salmo de Davi, vai ouvir o Salmo, que é o 23, vai ouvir o Salmo 91, que é um salmo muito forte. E peço que leia a Bíblia, porque ela nos ensina e nos favorece. E todos os dias vamos ler a Bíblia. Importante lermos a Bíblia, realizarmos os salmos, que são magníficos, são muito antigos, mas que dizem muita verdade para todos nós. Você vai ouvir Salmo de Davi, vai ouvir o Salmo, que é o 23, vai ouvir o Salmo 91, que é um salmo muito forte. E peço que leia a Bíblia, porque ela nos ensina e nos favorece. E todos os dias vamos ler a Bíblia. Importante lermos a Bíblia, realizarmos os salmos, que são magníficos, são muito antigos, mas que dizem muita verdade para todos nós. Você vai ouvir Salmo de Davi, vai ouvir o Salmo, que é o 23, vai ouvir o Salmo 91, que é um salmo muito forte. E peço que leia a Bíblia, porque ela nos ensina e nos favorece. E todos os dias vamos ler a Bíblia. Importante lermos a Bíblia, realizarmos os salmos, que são magníficos, são muito antigos, mas que dizem muita verdade para todos nós. Você vai ouvir Salmo de Davi, vai ouvir o Salmo, que é o 23, vai ouvir o Salmo 91, que é um salmo muito forte. E peço que leia a Bíblia, porque ela nos ensina e nos favorece. E todos os dias vamos ler a Bíblia. Importante lermos a Bíblia, realizarmos os salmos, que são magníficos, são muito antigos, mas que dizem muita verdade para todos nós. Você vai ouvir Salmo de Davi, vai ouvir o Salmo, que é o 23, vai ouvir o Salmo 91, que é um salmo muito forte. E peço que leia a Bíblia, porque ela nos ensina e nos favorece. E todos os dias vamos ler a Bíblia. Importante lermos a Bíblia, realizarmos os salmos, que são magníficos, são muito antigos, mas que dizem
muita verdade para todos nós. Você vai ouvir Salmo de Davi, vai ouvir o Salmo, que é o 23, vai ouvir o Salmo 91, que é um salmo muito forte. E peço que leia a Bíblia, porque ela nos ensina e nos favorece. E todos os dias vamos ler a Bíblia. Importante lermos a Bíblia, realizarmos os salmos, que são magníficos, são muito antigos, mas que dizem muita verdade para todos nós. Você vai ouvir Salmo de Davi, vai ouvir o Salmo, que é o 23, vai ouvir o Salmo 91, que é um salmo muito forte. E peço que leia a Bíblia, porque ela nos ensina e nos favorece. E todos os dias vamos ler a Bíblia. Importante lermos a Bíblia, realizarmos os salmos, que são magníficos, são muito antigos, mas que dizem muita verdade para todos nós. Você vai ouvir Salmo de Davi, vai ouvir o Salmo, que é o 23, vai ouvir o Salmo 91, que é um salmo muito forte. E peço que leia a Bíblia, porque ela nos ensina e nos favorece. E todos os dias vamos ler a Bíblia. Importante lermos a Bíblia, realizarmos os salmos, que são magníficos, são muito antigos, mas que dizem muita verdade para todos nós. Você vai ouvir Salmo de Davi, vai ouvir o Salmo, que é o 23, vai ouvir o Salmo 91, que é um salmo muito forte. E peço que leia a Bíblia, porque ela nos ensina e nos favorece. E todos os dias vamos ler a Bíblia. Importante lermos a Bíblia, realizarmos os salmos, que são magníficos, são muito antigos, mas que dizem muita verdade para todos nós. Você vai ouvir Salmo de Davi, vai ouvir o Salmo, que é o 23, vai ouvir o Salmo 91, que é um salmo muito forte. E peço que leia a Bíblia, porque ela nos ensina e nos favorece. E todos os dias vamos ler a Bíblia. Importante lermos a Bíblia, realizarmos os salmos, que são magníficos, são muito antigos, mas que dizem muita verdade para todos nós. Você vai ouvir Salmo de Davi, vai ouvir o Salmo, que é o 23, vai ouvir o Salmo 91, que é um salmo muito forte. E peço que leia a Bíblia, porque ela nos ensina e nos favorece. E todos os dias vamos ler a Bíblia. Importante lermos a Bíblia, realizarmos os salmos, que são magníficos, são muito antigos, mas que dizem muita verdade para todos nós. Você vai ouvir Salmo de Davi, vai ouvir o Salmo, que é o 23, vai ouvir o Salmo 91, que é um salmo muito forte. E peço que leia a Bíblia,
porque ela nos ensina e nos favorece. E todos os dias vamos ler a Bíblia. É importante lermos a Bíblia, realizarmos os salmos, que são magníficos, são muito antigos, mas que dizem muita verdade para todos nós. Você vai ouvir Salmo de Davi, vai ouvir o Salmo, que é o 23, vai ouvir o Salmo 91, que é um salmo muito forte. E peço que leia a Bíblia, porque ela nos ensina e nos favorece. E todos os dias vamos ler a Bíblia. É importante lermos a Bíblia, realizarmos os salmos, que são magníficos, são muito antigos, mas que dizem muita verdade para todos nós. Você vai ouvir Salmo de Davi, vai ouvir o Salmo, que é o 23, vai ouvir o Salmo 91, que é um salmo muito forte. E peço que leia a Bíblia, porque ela nos ensina e nos favorece. E todos os dias vamos ler a Bíblia. É importante lermos a Bíblia, realizarmos os salmos, que são magníficos, são muito antigos, mas que dizem muita verdade para todos nós. Você vai ouvir Salmo de Davi, vai ouvir o Salmo, que é o 23, vai ouvir o Salmo 91, que é um salmo muito forte. E peço que leia a Bíblia, porque ela nos ensina e nos favorece. E todos os dias vamos ler a Bíblia. É importante lermos a Bíblia, realizarmos os salmos, que são magníficos, são muito antigos, mas que dizem muita verdade para todos nós. Você vai ouvir Salmo de Davi, vai ouvir o Salmo, que é o 23, vai ouvir o Salmo 91, que é um salmo muito forte. E peço que leia a Bíblia, porque ela nos ensina e nos favorece. E todos os dias vamos ler a Bíblia. É importante lermos a Bíblia, realizarmos os salmos, que são magníficos, são muito antigos, mas que dizem muita verdade para todos nós. Você vai ouvir Salmo de Davi, vai ouvir o Salmo, que é o 23, vai ouvir o Salmo 91, que é um salmo muito forte. E peço que leia a Bíblia, porque ela nos ensina e nos favorece. E todos os dias vamos ler a Bíblia. É importante lermos a Bíblia, realizarmos os salmos, que são magníficos, são muito antigos, mas que dizem muita verdade para todos nós. Você vai ouvir Salmo de Davi, vai ouvir o Salmo, que é o 23, vai ouvir o Salmo 91, que é um salmo muito forte. E peço que leia a Bíblia, porque ela nos ensina e nos favorece. E todos os dias vamos ler a Bíblia. É importante lermos a Bíblia, realizarmos os salmos, que são magníficos, são muito antigos, mas que dizem
muita verdade para todos nós. Você vai ouvir Salmo de Davi, vai ouvir o Salmo, que é o 23, vai ouvir o Salmo 91, que é um salmo muito forte. E peço que leia a Bíblia, porque ela nos ensina e nos favorece. E todos os dias vamos ler a Bíblia. Importante lermos a Bíblia, realizarmos os salmos, que são magníficos, são muito antigos, mas que dizem muita verdade para todos nós. Você vai ouvir Salmo de Davi, vai ouvir o Salmo, que é o 23, vai ouvir o Salmo 91, que é um salmo muito forte. E peço que leia a Bíblia, porque ela nos ensina e nos favorece. E todos os dias vamos ler a Bíblia. Importante lermos a Bíblia, realizarmos os salmos, que são magníficos, são muito antigos, mas que dizem muita verdade para todos nós. Você vai ouvir Salmo de Davi, vai ouvir o Salmo, que é o 23, vai ouvir o Salmo 91, que é um salmo muito forte. E peço que leia a Bíblia, porque ela nos ensina e nos favorece. E todos os dias vamos ler a Bíblia. Importante lermos a Bíblia, realizarmos os salmos, que são magníficos, são muito antigos, mas que dizem muita verdade para todos nós. Você vai ouvir Salmo de Davi, vai ouvir o Salmo, que é o 23, vai ouvir o Salmo 91, que é um salmo muito forte. E peço que leia a Bíblia, porque ela nos ensina e nos favorece. E todos os dias vamos ler a Bíblia. Importante lermos a Bíblia, realizarmos os salmos, que são magníficos, são muito antigos, mas que dizem muita verdade para todos nós. Você vai ouvir Salmo de Davi, vai ouvir o Salmo, que é o 23, vai ouvir o Salmo 91, que é um salmo muito forte. E peço que leia a Bíblia, porque ela nos ensina e nos favorece. E todos os dias vamos ler a Bíblia. Importante lermos a Bíblia, realizarmos os salmos, que são magníficos, são muito antigos, mas que dizem muita verdade para todos nós. Você vai ouvir Salmo de Davi, vai ouvir o Salmo, que é o 23, vai ouvir o Salmo 91, que é um salmo muito forte. E peço que leia a Bíblia, porque ela nos ensina e nos favorece. E todos os dias vamos ler a Bíblia. Importante lermos a Bíblia, realizarmos os salmos, que são magníficos, são muito antigos, mas que dizem muita verdade para todos nós. Você vai ouvir Salmo de Davi, vai ouvir o Salmo, que é o 23, vai ouvir o Salmo 91, que é um salmo muito forte. E peço que leia a Bíblia,
porque ela nos ensina e nos favorece. E todos os dias vamos ler a Bíblia. Importante lermos a Bíblia, realizarmos os salmos, que são magníficos, são muito antigos, mas que dizem muita verdade para todos nós. Você vai ouvir Salmo de Davi, vai ouvir o Salmo, que é o 23, vai ouvir o Salmo 91, que é um salmo muito forte. E peço que leia a Bíblia, porque ela nos ensina e nos favorece. E todos os dias vamos ler a Bíblia. Importante lermos a Bíblia, realizarmos os salmos, que são magníficos, são muito antigos, mas que dizem muita verdade para todos nós. Você vai ouvir Salmo de Davi, vai ouvir o Salmo, que é o 23, vai ouvir o Salmo 91, que é um salmo muito forte. E peço que leia a Bíblia, porque ela nos ensina e nos favorece. E todos os dias vamos ler a Bíblia. Importante lermos a Bíblia, realizarmos os salmos, que são magníficos, são muito antigos, mas que dizem muita verdade para todos nós. Você vai ouvir Salmo de Davi, vai ouvir o Salmo, que é o 23, vai ouvir o Salmo 91, que é um salmo muito forte. E peço que leia a Bíblia, porque ela nos ensina e nos favorece. E todos os dias vamos ler a Bíblia. Importante lermos a Bíblia, realizarmos os salmos, que são magníficos, são muito antigos, mas que dizem muita verdade para todos nós. Você vai ouvir Salmo de Davi, vai ouvir o Salmo, que é o 23, vai ouvir o Salmo 91, que é um salmo muito forte. E peço que leia a Bíblia, porque ela nos ensina e nos favorece. E todos os dias vamos ler a Bíblia. Importante lermos a Bíblia, realizarmos os salmos, que são magníficos, são muito antigos, mas que dizem muita verdade para todos nós. Você vai ouvir Salmo de Davi, vai ouvir o Salmo, que é o 23, vai ouvir o Salmo 91, que é um salmo muito forte. E peço que leia a Bíblia, porque ela nos ensina e nos favorece. E todos os dias vamos ler a Bíblia. Importante lermos a Bíblia, realizarmos os salmos, que são magníficos, são muito antigos, mas que dizem muita verdade para todos nós. Você vai ouvir Salmo de Davi, vai ouvir o Salmo, que é o 23, vai ouvir o Salmo 91, que é um salmo muito forte. E peço que leia a Bíblia, porque ela nos ensina e nos favorece. E todos os dias vamos ler a Bíblia. Importante lermos a Bíblia, realizarmos os salmos, que são magníficos, são muito antigos, mas que dizem
muita verdade para todos nós. Você vai ouvir Salmo de Davi, vai ouvir o Salmo, que é o 23, vai ouvir o Salmo 91, que é um salmo muito forte. E peço que leia a Bíblia, porque ela nos ensina e nos favorece. E todos os dias vamos ler a Bíblia. É importante lermos a Bíblia, realizarmos os salmos, que são magníficos, são muito antigos, mas que dizem muita verdade para todos nós. Você vai ouvir Salmo de Davi, vai ouvir